Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre um outro assunto, que são as listas, tá? É muito importante você trabalhar com listas, porque a todo momento utilizamos em nossos projetos, como listagem de cliente, listagem de usuários, listagem de produtos, enfim. Então, vamos aprender como que o Python trata desse assunto. Primeiramente, para a gente fazer uma lista, você tem que entender que a lista recebe qualquer tipo de dados, seja do tipo inteiro, do tipo flutuante ou do tipo string, tá? Olha só que interessante, eu vou criar uma variável aqui chamada números, tá? E nessa variável ela vai receber então uma lista, tá? Como que a gente faz uma lista? A gente coloca os dados entre colchetes. Então eu vou colocar o valor aqui de 2,4,6. Fecho meu colchetes. Então eu acabei de criar uma lista para minha variável números. Então se eu digitar números aqui, ele mostra então a minha lista com 3 dados dentro, ok? Agora eu vou criar uma outra lista. Vou chamar ela de números 2, ok? Eu vou passar para ela então o valor 8, 10, 12. Vou dar um Enter. Então eu acabei de criar a minha segunda lista com 3 valores também, que são 8, 10 e 12. O que nós podemos fazer com a lista? Se eu quiser concatenar, eu consigo? Conseguimos. Então vamos concatenar então essas minhas duas listas. Vou receber a minha variável números mais números 2. O que vai acontecer? Então ela juntou, então ficou uma lista só de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu quero trabalhar então apenas com esta lista aqui, sem ser separado. Como que a gente faz? É simples. Então vamos criar uma variável. Então vou colocar aqui vários números. Vai receber então números mais números 2. Então estou criando uma variável que vai receber então a soma das duas listas. Vou dar um Enter. Então se eu digitar aqui variáveis, vários números, ele vai exibir aqui para mim então a minha lista com todos os valores, ok? Na aula passada, para quem não viu, assista então a aula passada, que na aula passada eu expliquei a parte de slice. O que seria o slice? Na aula passada a gente fez o que? O slice ele pega um caractere de alguma, ou a gente pode pegar um pedaço, tá? Com as listas a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, então vou colocar a variável vários números e vou colocar ele aqui então que eu quero pegar a minha primeira posição. Lembrando que o index, que é a primeira posição, sempre vai ter o valor de 0. Vou dar um Enter. Então ele pegou meu valor 2. Se eu quiser então pegar outros valores, números, vários números, eu quero pegar na posição 3. Então coloco na posição 3, ele vai me mostrar que é o meu 8. Por que 8? 0, 1, 2, 3. Ah, eu consigo pegar uma parte da minha lista? Conseguimos também. Como que a gente faz isso? Então vamos colocar a nossa variável, vários números, 2 pontos e aonde que a gente quer. Então eu quero a partir do 3. Coloco o valor 3. Então ele vai me trazer então do 0 na posição 0, 1 e 2, ok? Mas se eu quiser então criar uma lista dentro de uma outra lista, eu consigo fazer isso? Conseguimos. Então vamos criar uma outra variável, lista, vai receber então o valor 2,
4, 6, vírgula, e vou colocar aqui uma outra lista aqui dentro. Como que a gente cria a lista? Entre colchetes. Então eu vou colocar 1, 3, 5. Fecho meu colchetes. Então eu estou fechando a minha primeira lista. Então agora nós temos então que fechar a nossa segunda lista. Se eu colocar minha variável lista, vai me trazer então a minha lista, ok? Como que eu faço então para mim pegar a minha posição da minha segunda lista? Até agora nós estava vendo como pegar posição numa lista simples, tá? Como que a gente faz isso? Então vamos colocar lista, ok? E dentro desta lista a gente vai pegar a posição do começo da outra lista. Então, por exemplo, o 2 está valendo 0, 1, 2, 3. Então, se eu quero pegar os dados da minha lista dentro desta lista, eu tenho que então colocar na posição 3. Se eu der um Enter, então ela vai me trazer apenas os dados da minha segunda lista. Então, 1, 3, 5. Ah, mas se eu quiser então pegar o único dado dessa minha segunda lista, eu quero pegar então o 5 da minha segunda lista. Como que eu faço? Simples, eu vou pegar então a minha posição 3, que eu estou pegando a minha lista, minha segunda lista, e eu faço a mesma coisa, abro outro colchetes e pego a posição dessa minha segunda lista. Eu quero pegar o 5, então qual que é a posição do 5? Sempre valendo do 0. 0, 1, 2. Se eu colocar o 2, então vai me mostrar então a minha única informação, que é a número 5, tá? Então, pessoal, a lista nós podemos fazer qualquer coisa, tá? É muito fácil trabalhar com o Python, principalmente com listas. Tudo bem? Na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade com as nossas listas. E até a próxima aula.